Olá, está no ar o programa PI 7 e o assunto de hoje é a dificuldade no acompanhamento dos alunos em tempos de pandemia. Eu recebo hoje a professora e coordenadora de ensino, Kate Oliveira. Oi, professora, bom dia. Oi, bom Bom dia. dia. Tudo bem, professora? Tudo? Eu gostaria que a senhora dissesse para a gente qual tem sido a principal dificuldade do professor, do coordenador, no acompanhamento dos alunos nesse tempo específico de pandemia. Sim. Bom, a gente sabe que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? 2020, assim, foi um ano assim inesperado. Nós estávamos no processo da BNCC, né? Em 2019 nós estávamos em estudo, tudo. Em 2020 a gente ia colocar em prática, né? Os estudos da BNCC. Só que o que aconteceu? Conseguimos, né, aula presencial até mais ou menos lá para o dia 20 de março. Aí todos os alunos ficaram em casa, né? Aí foi aquela correria no município até se adaptar, como que a gente vai acompanhar esses alunos, né? Nessa época que foi uma surpresa, que ninguém assim nunca, ninguém esperava que isso ia acontecer, né? Aí nós nos deparamos com a dificuldade, né? Como acompanhar esses alunos em casa? Porque quando os alunos estão lá no dia a dia, o professor vai passando nas carteiras, vai vendo as dificuldades dos alunos, né? A gente sabe que as nossas salas assim, são heterogêneas, tem aqueles alunos que conseguem acompanhar e tem aqueles que têm aquela certa dificuldade, e ainda mais também com a inclusão de alguns alunos, né, na escola que precisa de um atendimento assim especial, um atendimento diferenciado. Então a dificuldade foi essa, como acompanhar o aluno. Então, a gente precisa assim, muito do apoio dos pais. E a gente entende que os pais, ele não tem assim, esse entendimento igual o professor, a didática. Então, o professor sempre tem que estar lá, né, tentando assim aconselhar os pais, né, tentando dar esse apoio, porque a dificuldade veio tanto para os professores quanto para os pais. Pegaram todo mundo de surpresa, né, a comunidade toda da escola. Então, a dificuldade é essa. Como que a gente vai acompanhar o dia a dia dos alunos? E tem atividades que precisa da presença dos alunos. Por exemplo, no segundo ano que está começando aquela produção de texto, tudo, que tem tudo uma sequência didática, o professor ele é adaptado para estar trabalhando isso, e como que a gente vai passar isso para os pais? Como que vai entender? Então, tem certas habilidades que precisa da aula presencial. E a dificuldade em si é como acompanhar esse aluno. Né? Nós, como estamos no município, né, a gente depende da internet, né? Hoje em dia, com esse tempo pandêmico, a internet é muito importante, né, hoje no nosso meio, só que não são todos os alunos que têm acesso à internet, né, da nossa escola. Então, o que, que a Sim. gente está fazendo? A gente está fazendo blocos de atividade, mas como tem aluno que não tem acesso à internet, como que o professor vai estar acompanhando esse aluno no dia a dia? Porque o nosso único meio, assim, que a gente pode estar acompanhando é o WhatsApp. Mas tem aluno que não tem acesso ao WhatsApp, né? Então, quando chega aquele bloco de atividade, teve atividade que o aluno não conseguiu fazer, né? E a gente também, como a gente trabalha numa escola pública, tem pais que também têm um certo tipo de dificuldade, não teve oportunidade de estar frequentando a escola, não tem acesso, não tem como conversar com esse professor. Então, essa é a principal dificuldade, é o acompanhamento da aprendizagem do aluno no dia a dia, que a gente tinha antes nas aulas presenciais. Agora, nas atividades remotas, a gente não tem esse acompanhamento. Então, este é a principal dificuldade. A gente tem aqui algumas imagens das salas de aula vazias, né? Justamente por esse problema da pandemia, das crianças não poderem ir até a sala de aula. Sim, E pensando nisso, a gente formulou um projeto aí para que uma avaliação diagnóstica pudesse ajudar os professores nesse sentido de saber, né, identificar quais são esses alunos que têm essa dificuldade, quais são essas dificuldades, né? Mesmo porque, como a senhora mesmo falou, alguns pais têm também essa dificuldade de ajudar os alunos em casa, e como vocês também bem conhecem cada aluno, tem aqueles alunos também que os pais acabam fazendo atividade para esses alunos, também acabam aí interferindo e dificultando a aprendizagem desses alunos, né, professora? sim.
Bom, a atividade diagnóstica, né, é aquilo que o professor ele pretende buscar do aluno, né? São as habilidades que ele pretende trabalhar. Então, para ele começar a dar esse ponto de partida, da onde ele trabalhar, ele precisa ver até qual é a habilidade que o aluno tem, né? Então, ele pega algumas habilidades dos anos anteriores, né? Elabora uma prova, por isso que não tem um modelo exato, porque cada escola, cada sala tem sua realidade, não tem modelo exato. Então, o professor elabora uma prova, supondo que o aluno saiba aquelas habilidades, aquele conteúdo na prova, e aplica para o aluno. Aí, quando ele vai dar essa avaliação, aí sim ele vai ver o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe. Aí, dali, ele vai dar o ponto de partida da onde que o aluno vai trabalhar. Aí, na hora que você falou assim, né, sobre conhecer o aluno, é uma outra dificuldade, né, nesse tempo de pandemia. Porque quando o aluno está lá no dia a dia com a gente, né, a gente vê o aluno todo dia, a gente consegue ver o gênio do aluno, que ele sabe, que ele não sabe, até o brincar do aluno a gente já conhece, né? E nesse tempo pandêmico, ficou um pouco a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque o professor, ele não analisa o aluno só no conteúdo, ele analisa o aluno no geral. É no intervalo, que até também tão importante quanto o professor são os funcionários da escola, porque os funcionários da escola ajudam muito a gente, né? A merendeira, né? A servente, o oficial de escola, tudo ali. Então, a partir do momento que o aluno põe um pé na escola, a gente já começa a observar ali. E é ali que a gente vê as dificuldades do aluno na interação, na motricidade, na hora da ajuda, e isso dificulta muito. Então, quando a gente faz também essa avaliação diagnóstica, a gente observa o conteúdo do aluno e a partir do momento a gente já está diagnosticando o aluno, né? Quando ele vai sentar, quando a gente pede para ele pegar alguma coisa na sala, né, para ver se ele tem noção de lateralidade, de espaço, tudo isso. E nessa época de pandemia, dificultou também, porque o aluno ele não está na escola, né? Então ele está na casa dele. Então, às vezes, quando o pai vai conversar com a gente, tudo, falar da dificuldade, por que que o aluno dele não aprende? Essa é a dificuldade, porque a gente precisa olhar o aluno, olho no olho, a gente precisa ter aquela interação com o aluno, né? Então, o diagnóstico vai além de uma avaliação. A partir do momento que o aluno entra na escola, que a gente não conhece o aluno, a gente já começa a diagnosticar o aluno, numa conversa, numa brincadeira, né? A avaliação diagnóstica é importantíssima, né? Para o relatório do professor para estar ali arquivado, mas a gente também consegue avaliar o aluno a partir do momento que ele entra na escola. Então, essa avaliação diagnóstica que a gente pensou aqui no nosso trabalho, no nosso PI, realmente é um instrumento aí importante para ajudar tanto Sim. o professor quanto o aluno nesse acompanhamento, mesmo à distância. Isso. A avaliação que vocês entregaram para a gente, nós utilizamos, ajudou muito, sabe? Os alunos, o professor, né? Que eu passei para os professores, né? Para eles poderem estar utilizando essa avaliação, né? Foi assim, vocês entraram assim, num ponto certíssimo. Como eu passei para vocês as habilidades, né? Do ano anterior, da avaliação que vocês aplicaram, foi ótimo, assim, os professores utilizaram, os professores amaram e eles conseguiram dar também o conteúdo também, né? Conseguiram conhecer aonde que o aluno, qual parte que o aluno precisa ser trabalhado ali para poder alcançar a habilidade. Ok, professora, muito obrigada, viu, pela sua interação aqui conosco, por nos Imagina. trazer essas informações tão importantes no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Eu agradeço pelo convite, tá? De vocês, se precisar, pode chamar. Ok, professora, muito obrigada mais uma vez. Imagina. Vocês viram então a participação da professora Kate Oliveira falando com a gente sobre as dificuldades no acompanhamento dos alunos em tempos de pandemia. Muito obrigada e até o próximo programa. Até lá!